Olá pessoal, meu nome é Fernando Vitti, eu sou professor de filosofia e também escritor de ficção. Nas redes sociais eu faço um trabalho de incentivo ao desenvolvimento do espírito crítico mediante indicação de leitura, filmes, seriados e histórias em quadrinhos. E hoje eu quero falar de um filme com vocês. Um filme que a primeira vez que eu assisti, eu confesso que quando o filme terminou, eu peguei o controle do DVD e pus para rodar de novo desde o começo. Porque o filme esse filme que eu vou apresentar para vocês hoje é um biscoito fino, é um belo de um jantar de especiarias, digamos assim. É um filme que tanto do que diz respeito à forma, como diz respeito ao conteúdo, o filme é muito, muito, muito interessante. Estou falando de Virgília, o título brasileiro é Virgínia, uma produção de 2011, com direção de Francis Ford Coppola, um grande diretor norte-americano, Francis Ford Coppola. Vocês devem conhecer por Apocalipse Now, O Poderoso Chefão, talvez as duas obras mais famosas do Coppola. E também, claro, a versão de 92 dele para o Drácula do Bram Stoker. Mas eu confesso que de todos os filmes do Francis Ford Coppola, digamos que o meu predileto em termos estéticos e emocionais combinados é o Vigília, de 2011, que é uma produção bem simples, né? Não é um mega orçamento, mas é um filme que tem um acabamento no que diz respeito, especialmente à fotografia, iluminação, cenografia, direção de arte, esplêndidas. É sensacional o que ele faz, né? Especialmente no que diz respeito à fotografia e direção de arte. E eu também trago para vocês essa indicação de filme, porque o protagonista desse filme é simplesmente um ator que nós perdemos essa semana, que é o Val Kilmer. Um dos grandes atores do cinema norte-americano, especialmente nos anos 80 e 90, né? Que teve uma trajetória um pouco, digamos, entre aspas, conturbada, né? Ele fez papéis que o tornaram muito famoso, depois ele saiu de cena, fez muito teatro, porque segundo tudo que eu li sobre ele essa semana, já que ele morreu, né? Ele era, antes de mais nada, um ator apaixonado por teatro, que tinha, inclusive, durante muito tempo, a companhia teatral dele, que ele viajava pelos Estados Unidos, né? Inclusive, ele teria feito, durante muito tempo, uma espécie, vamos dizer, um monólogo sobre Mark Twain, né? O grande escritor norte-americano Mark Twain é o autor do Tom Sawyer. Mas, em todo caso, em Virgília, né? O título brasileiro desse filme do Coppola, o Val Kilmer interpreta um escritor de livros de fantasia, bruxaria e terror, chamado Hal Baltimore. E o Hal Baltimore está viajando pelo interior dos Estados Unidos, vendendo literalmente de cidade em cidadezinha os livros dele, que costumam ser basicamente livros sobre bruxas e feiticeiras, né? E magia e daí por diante. E ele é um cara, o Hal Baltimore é um cara que não está na melhor fase da vida dele, né? E quando ele chega a essa cidadezinha, que eu não lembro se está muito especificado aqui o nome da cidade, mas em todo caso me fugiu, mas isso não é tão importante, né? Quando o Hal Baltimore chega a essa cidadezinha e tenta vender os livros dele, ele encontra né, uma falta de interesse das pessoas pela produção dele, né? Mas, para surpresa dele, o xerife da cidade, feito por um grande ator norte-americano que é o Bruce Dern, né? Bruce Dern, que foi um ator muito importante no cinema de contracultura norte-americana na segunda metade dos anos 60, né? Ele, o Jack Nicholson, né? Esse xerife da cidadezinha tem um maior interesse pela obra dele, e esse mesmo personagem também tem as suas pretensões literárias, ele também quer escrever histórias de terror, fantasia. E ele quer trazer uma história para o Hal Baltimore
trabalhar, que é sobre um assassinato na cidade. A cidadezinha que ele acabou por parar. E o que acontece? O Hal Baltimore dá aquela sabonetada, é simpático, mas também não faz muita questão de conhecer a tal história, né? Mas na primeira noite que ele passa na cidade, ele descobre que há um hotel abandonado ali, que no século XIX recebeu a visita de um dos maiores gênios da literatura fantástica, que foi Edgar Allan Poe. Aí o Hal Baltimore vai lá, presta uma homenagem ao Edgar Allan Poe, derrama bebida no marco onde ele teria estado lá no hotel e daí por diante. É muito divertida a cena, por sinal. E na madrugada, e naquela noite, o Hal Baltimore volta para o quarto dele no hotel que ele está hospedado e tenta escrever um texto, né? Porque todo escritor tem que necessariamente ter uma rotina de escrita diária, né? E eu acredito nisso. Acho que todo mundo que quer escrever tem que, pelo menos, nem que seja durante 5 minutos, tentar escrever alguma coisa. E ele não consegue, é uma cena hilária. Inclusive ele fica imitando a dicção, a maneira de falar do Marlon Brando. O Val Kilmer dá um show. Era um ator dramático, era um ator cômico, foi um grande talento, indubitavelmente. E enquanto ele não consegue escrever, infelizmente, ele começa a encher a cara. E nessa ele resolve dar uma banda pelaquela cidadezinha de madrugada. E nesse momento o filme ganha uma dimensão onírica, surrealista, fantasiosa. E o que era uma noite de uma cidadezinha perdida no interior dos Estados Unidos vira uma grande viagem fantástica pelo passado, pelo presente. Né? E nessa noite ele encontra a Virgínia, uma moça, que eu não vou dar muitos detalhes sobre ela, mas essa moça, ela teria pertencido a uma comunidade de darks alternativos que vive à beira do lago nessa mesma cidade. E o Hal Baltimore, personagem do Val Kilmer, nessa noite de delírios, ele encontra, vou dar um spoilerzinho rápido, mas não vou desenvolver, ele encontra simplesmente o Edgar Allan Poe dando uma banda por aí, né, dando um passeio pelaquela cidadezinha, e os dois se aproximam de um hotel onde o próprio Edgar Allan Poe já tinha se hospedado, e nesse hotel o Baltimore, o escritor, toma contato com uma história assustadora. Agora, sobre o que é assustador, sobre aquela parte da cidade onde tem o hotel, eu não vou contar, porque além de ser uma história realmente assustadora, a maneira como o Francis Ford Coppola filma, né, toda essa sequência de delírio, sonho, meio surrealista, né, é simplesmente fascinante. A fotografia, a iluminação, a edição digital, é tudo muito, muito criativo. O título original desse filme de 2011, gente, é Twixt. Twixt é um termo da língua inglesa que me explicaram que significaria mais ou menos o seguinte: é a zona intermediária entre aqui e ali, entre sombras e claridade. E esse título original em inglês faz todo sentido para essa sequência de delírio que tem o Hal Baltimore naquela madrugada que ele saiu andando por aí. Recomendo muito fortemente aquele que eu considero o melhor filme do Val Kilmer, Virgília, o título brasileiro, de 2011, com direção de Francis Ford Coppola. Não é um filme para criança, já aviso desde já. Mas procure nos streamings da vida, parece que pelo menos 2 tem no seu catálogo esse filme. E é um filme que você apagar as luzes da sala e mergulhar, se deixar levar. Certo, gente? Mais uma vez, Virgília, direção do Coppola, de 2011. Obrigado, gente. Espero que tenham gostado. Amanhã tem mais. Boa noite.